Amém. Bom, então vamos lá. Atos 4, a partir do 32. Eu vou ler aqui rapidinho um trecho, tá? Da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Esse aqui a gente viu acho que 2 semanas atrás, né? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia uma abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, esse trecho aqui a gente já leu sobre o aspecto da igreja primitiva e da criação da igreja, né? Como é que era o clima na criação da igreja, né? A gente falou sobre isso, acho que na aula passada, não, 2 aulas atrás, a gente falou, né, que eles estavam em um só espírito, em um só propósito, em uma só oração, né? Então eles estavam agindo em união. Então esse aspecto eu já abordei. Agora eu queria abordar um outro aspecto, que é o aspecto material. Eu não entrei muito nesse detalhe na outra aula, agora eu queria entrar nisso, até porque a continuação desse capítulo é a história de Safira e Ananias e Safira, que eu acho que todo mundo já conhece essa história, mas está na sequência aqui, então vamos falar um pouco sobre isso. Quando Pedro fez aquele primeiro discurso, que 3.000 se converteram, né, os cristãos eles começaram a morar junto. Literalmente, eles começaram a se unir, começaram a morar junto, e aí quem tinha muito trazia, quem tinha pouco trazia, cada um dava do que tinha e oferecia. Agora, isso não era uma coisa forçada, não era que os discípulos, os apóstolos estavam cobrando das pessoas a entrada ali naquela casa, chácara, não sei como é que era o lugar ali, mas não é que isso era cobrado, isso não era uma coisa impositiva, uma coisa forçada. As pessoas, elas davam de coração, elas davam o que elas queriam, o tanto que elas queriam, do jeito que elas queriam. Então aqui, quando ele dá esse exemplo de Barnabé, o exemplo de Barnabé, eu entendo que era uma coisa talvez até comum, né? Digamos que não era raro que acontecesse isso que Barnabé fez, mas foi um exemplo tão dramático que está na Bíblia, né? Então, assim, o fato dele ter pego um campo, vender e trazer o preço inteiro do campo e entregar, isso foi uma atividade que ele fez de coração, né? Foi uma coisa que ele deu de coração. Então ele não deu só um dízimo, ele não deu só 10, nem 20, nem 30%, ele deu 100%, ele deu tudo. Ele pegou o campo, vendeu e entregou. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque esse texto às vezes é usado para pedir dízimo, né? Então quando, sei lá, o pessoal usa esse texto aqui para falar, traz aqui R$ 50, quem tem R$ 50 dá, quem tem R$ 100 dá, quem tem R$ 200 dá. Você já viu essas histórias, já deve ter visto na TV ou ao vivo, sei lá. Falando, quem tem dinheiro dá aqui para a igreja. Então, em relação a isso, eu penso o seguinte, essa dá é de coração, não adianta a gente pedir. Né? Não sou eu que tenho que pedir, não é o pastor que tem que pedir, não é ninguém que tem que pedir. A gente dá o que a gente tem no coração de entregar, o dízimo naturalmente e as ofertas que tiverem no coração. E essas pessoas faziam isso de coração. Por que é importante essa questão do coração, de você dar voluntariamente, de você dar o que você quer, né? Não o que te pedem? Porque a história de Ananias e Safira, ela é uma consequência direta disso aí. Por quê? Qual foi o erro de Ananias e Safira? Bom, todo mundo conhece a história? Todo mundo conhece a história? Sim, sim. Todo mundo conhece, né? O erro foi mentir para o Espírito Santo. Oi? O erro foi mentir para o Espírito Santo. Exatamente. Então, assim, eles não precisavam ter dado 10, nem 50, nem 100, nem 1.000, nem nada. Não precisavam ter dado nada. Eles podiam habitar lá no meio do povo sem dar nada. Né? Não era cobrado isso aí, não era um preço que ele tinha que pagar para morar no meio lá de todo mundo, dos cristãos. E quem dava porque queria dar. Então, assim, ninguém falou para eles, você tem que vender o terreno e entregar.
né? Mas talvez, e isso aí é um aspecto que eu queria abordar, e eu queria que vocês todos atentassem a isso. O que a gente vê aqui em Ananias e Safira, além da mentira, você tem coisas anteriores a isso. Que você tem aí o orgulho, você tem aí a vaidade, né? E por causa de orgulho, por causa de vaidade, aqui eu vejo em Ananias e Safira, eu acho que todo mundo conhece um amigo que é assim, né? Que ou amigo, ou mãe, ou pai, ou qualquer coisa. Minha mãe, por muito tempo, ela não fazia de maldade, mas ela fazia assim também. Eu comprava sei lá, um controle. Eu falava, mãe, comprei um controle, paguei R$ 20. A minha mãe, mas tem uma lojinha aqui perto de casa que custa 17. Era sempre assim, né? E isso aí não era na maldade, mas tem gente que faz isso na maldade. Aquela coisa de você ver que alguém compra um carro, eu tenho que ir lá e comprar um carro melhor. Né? O meu amigo comprou um Fusca, eu tenho que comprar um Escort. Meu amigo comprou um Escort, eu tenho que comprar um Cadete. Meu amigo comprou sei lá, um C3, eu tenho que ter um C4. Né? Eu tenho que mostrar que eu tenho mais, eu tenho que mostrar que eu sou melhor. Né? Então, eu acho que o que aconteceu aqui com a Ananias e Safira foi um pouco disso. Porque eles estavam na comunidade, eles pertenciam àquela comunidade, e eles viram a oferta de Barnabé. Na hora que eles viram a oferta de Barnabé, um virou para o outro e falou: peraí, Barnabé deu tanto, deu, sei lá, aqui na Bíblia não fala quanto foi, mas foi o preço de um campo. A hora que viu lá, ele deu o preço de um campo, então vamos dar mais do que ele deu. Não sei quanto que eles tinham, não sei quanto que eles venderam, não sei, mas vendeu uma propriedade. Então perceba que Barnabé vendeu um campo, Ananias e Safira vendeu uma propriedade. E aí, quando eles trouxeram o preço, eles não trouxeram o preço da propriedade, eles trouxeram um preço que era maior do que o preço do campo. Né? Vamos supor que o campo custou, sei lá, 100. Aí eles vieram e trouxeram 120. Mas a venda da propriedade eles venderam por, sei lá, 200. Eu estou chutando o número, tá? Só para ter uma ideia de comparação. Então, o ponto aqui, e esse foi o pecado, além da mentira, da mentira, o Espírito Santo, né? A mentira foi quase que uma consequência final do pecado deles, mas isso partiu de orgulho e de vaidade. Isso partiu de inveja. Né? A partir do momento que ele entregou o preço de um campo, eles falaram, não, peraí, vamos entregar um pouco mais. E aí foi o que eles fizeram, eles entregaram um pouco mais. Só que quando eles entregaram um pouco mais, aí vem a mentira, eles não falaram, eu estou dando 120 porque eu quero dar 120. Não, falaram, eu estou dando o preço da minha casa, está aqui. Ó. Eu vendi minha casa, está aqui o valor dela. E não era o valor dela. Então, assim, não precisava ter mentido. Né? Começa daí, você não precisava ter mentido, ele não precisava ter falado nada disso. Se tivesse falado, olha, tá aqui, eu estou te dando uma oferta de 100, acabou. Morreu o assunto. O Espírito Santo não ia reclamar, os apóstolos não iam reclamar, os discípulos não iam, ninguém ia. Né? Porque eles estavam no direito deles de ter aquela propriedade que eles venderam, e, sabe? Então assim, o que eu quero atentar e o que eu quero deixar aqui como alerta dessa história dos dois, né? Que acabou de forma trágica, acabou de forma extrema, né? Os dois acabaram morrendo numa questão de, sei lá, 3 horas. Aqui ele fala até as 3 horas, no versículo 7, capítulo 5, verso 7. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. E aí perguntaram para ela, ela confirmou o valor que tinha combinado com o marido. Então percebam que aqui também tem o mesmo pecado de Adão e Eva, né? Tem de novo o pecado de Adão e Eva, que eles combinaram a história. A hora que Deus perguntou onde é que vocês estão, né? Eles meio que estavam ali, não, eu comi a maçã que ela me deu, não, eu comi a maçã que a serpente me deu. A culpa não é minha. Né? Ananias e Safira fizeram a mesma coisa, eles combinaram, a gente vendeu por 200, mas vamos falar que foi só 150, tá? E aí, a hora que ela confirmou, ela também acabou confirmando o mesmo pecado, que na verdade não foi um só, não foram vários, foi um conjunto de sentimentos que eles tiveram, que teve por consequência final a morte. Isso aqui é um exemplo extremo, e acabaram morrendo. Mas eles acabaram morrendo até como uma forma de exemplo, não foi tanto uma punição, foi mais um exemplo mesmo para ver que não adianta tentar mentir para o Espírito Santo, né? Não adianta você tentar enganar, não adianta, Deus sabe, não adianta. Não adianta. A gente tem a ilusão de que ninguém viu. Ninguém sabe, ninguém viu. Né? Aquele meu pecado favorito que eu fiz lá sozinho, ninguém viu, mas Deus viu, o Espírito Santo viu. Né? Oi. Bom, então, Oi. aí Diga. você... Oi, estou escutando, pode falar.
Estou escutando, amor. Pode falar. Põe no Também tô. Pronto. Então, ali todo mundo, né? Também tô. Pode falar, mas não fala nada muito comprometedor, por favor. Estamos na live aqui. Bom, então, tá aqui a Ananias Safira. Então, eu queria que a gente estivesse prestando atenção nesse detalhe, né? Porque eu diria que eu acho que foi... Como é que chama aquele filme? Estou tentando lembrar o nome do filme. Em que o moço ele é um advogado e ele vai trabalhar para um outro advogado maioral, que é o próprio diabo. É advogado do diabo, não. Como é que é? É advogado do diabo. Advogado do diabo. Advogado No advogado, Keanu Reeves e Al Pacino. o moço pergunta pro cara, né? Eles estão lá num diálogo, aí o diabo vira para ele e fala: orgulho é meu pecado favorito. Vaidade. 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 É. Esse filme é muito legal. Ele é muito legal porque ele mostra um aspecto que a gente nunca pensa, né? Mas que é muito real e tá aí. E ali ele escancara, ele, enfim, dá uma romantizada na coisa, mas a gente sabe que essas coisas estão por aí. Mas, enfim, o fato é que foi esse o pecado deles. Eles quererem ser maior, eles quererem ser melhor, que não foi diferente também do pecado dos discípulos, tá? Dos apóstolos. Lembra quando eles perguntaram para Jesus, quem que vai estar do teu lado? Quem que vai ser o maior? E aí Jesus fala, peraí, o maior vai ser o que serve. O maior vai ser o que veio para servir, né? Porque o Filho do Homem veio para servir. Então, isso também foi uma discussão que eles estavam tendo ali antes da morte, um pouco antes da morte de Cristo. Os discípulos também estavam tendo essa discussão, né? Quem que vai ser o maior, quem que é o maior no reino de Deus e tal. Bom, Ananias e Safira tiveram essa situação, entregaram uma parte do dinheiro e morreu. Esse é um texto que sempre me incomodou. Eu nunca gostei de ler esse texto. Para mim nunca foi um texto de estudo assim, que me agradava. Falar, vamos estudar Ananias e Safira. Toda vez que era pregação, alguma coisa sobre esse texto, eu falava, não, Ananias e Safira não. Alguém mais tem esse sentimento desse trecho aqui? E se tem, é a mesma coisa que eu sinto também, não? É um texto pesado, né? Mas é uma advertência. A gente tem que tentar andar na linha, né? Respeitar o Espírito Santo. Consequência, né? Eles morreram pela consequência do pecado. Isso é pesado. Exatamente. A gente não gosta de pensar nisso, né? A gente não gosta de pensar que o versículo é verdadeiro, né? Que é consequência do pecado da morte. A gente não tem essa ideia de que o negócio é instantâneo. A gente tem a ideia de que vai ser um dia no futuro, não vai para o céu. Pode ser, mas aqui nesse caso foi na hora, né? Na hora. E às vezes, vir trazendo para o mundo de hoje, a nossa consequência do pecado aqui hoje também pode ser a morte na hora. Né? Pode ser, sei lá, se você está... Só dando um exemplo, aqui de São Paulo tem muito disso, mas você está lá com algum tipo de droga, você pode morrer. Né? Você está lá com, sei lá, cocaína, heroína, sabe Deus que outro tipo de droga tem por aí. Crack também, né? Que o pessoal falou que morre muito, muito rápido, né? Quem cheira fumo, não sei. Quem usa crack também morre muito rápido. Então, assim, você tem uma consequência que é imediata. Não, então você beber e dirigir, ou então você... Sei lá, tem 1 milhão de coisas que você pode fazer, né? Você sai nervoso, irritado, você pega o carro irritado, não precisa nem estar bebido, não precisa nem ter fumado, nem nada. Só de você sair nervoso do trabalho com o carro, você já pode fazer uma besteira. Você pode morrer, você pode matar. Então, assim, você pode ter consequência imediata da ira, né? Você pode ter consequência imediata da mentira, né? Você mente alguma coisa para alguém e gera uma consequência, ou no trabalho, ou na vida da pessoa, enfim. Tem 1 milhão de exemplos que a gente podia citar agora, mas eu queria deixar bem claro isso, né? Que a consequência do pecado da morte não é só na morte futura. Pode ser agora, pode ser imediatamente, né? Pode ser hoje. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe o dia, né? A gente não sabe que dia que eu vou morrer. Né? Eu posso... Quantas situações a gente viu agora com esse negócio de Covid, do cara que, sei lá, uma criança de 12 anos que morre de Covid e o outro com 112 que sai andando do hospital. Né? Então a gente não tem muito como saber quem vai, quem fica, que hora que vai, que hora que fica. Essa pandemia ela trouxe para a vida real, ela trouxe para o dia a dia do planeta inteiro
a realidade da vida, né? A realidade da morte, a realidade da finitude humana, né? Quer dizer, você passa a ver o que você já sabe, mas você consegue ver na tua cara, né? Eu faz tempo já, fazem muitos meses, eu já não fazia muito disso, mas já faz muito tempo que eu não vejo mais Jornal Nacional, essas coisas. Mas outro dia eu estava, sei, tava na TV lá, né? O Jornal Nacional. Cara, mas assim, a cada 10 segundos. É impressionante. Você olha para a TV, o número de mortos por Covid. Gente, calma, é o tempo inteiro, o tempo inteiro. A TV massacrando, jogando na tua cara, quantos mortos por Covid e tal. Então, assim, a realidade dessas coisas ela é muito imediata, ela é muito hoje, ela é muito agora, né? E a gente tem que estar sempre atento, a gente tem que estar sempre vigilante para o que eu estou fazendo, né? Eu tenho que estar sempre vigilante para o... eu falei sobre isso na última aula, né? Sobre o pecado e a salvação. Então, eu tenho que estar sempre vigilante quanto ao meu pecado, né? Eu tenho que estar sempre atento às coisas que eu estou fazendo de certo e de errado, principalmente as que eu estou fazendo de errado, para não fazer mais, né? E porque eu não sei que dia que eu vou embora. Então eu tenho que estar com a minha conta com Deus tem que estar zerada. Eu não posso estar em débito, né? Então se eu pequei, eu tenho que me arrepender, eu tenho que pedir perdão. Se eu pequei contra alguém, eu tenho que ir lá me acertar com alguém. A gente tem que estar sempre atento para isso, né? E agora com essa história de pandemia e tal, essa realidade se tornou mais crua, mais evidente, né? Que eu não sei que dia que eu vou. Então, qualquer pendência que eu possa ter com, sei lá, com pai, com mãe, com irmão, com amigo, vai acerta, né? A Paula tem uma história, se ela me permitir, eu conto a história quando ela foi falar com o pastor. Paula, posso contar essa história sobre o teu pai? Ou você? Pode. Acho que é melhor você contar, você não quer contar pra gente? Foi se acertar com o teu pai? Tá. Enfim, estava alguns anos sem falar com meu pai. Mas por que você vai falar disso agora? Conta. Ah, Pastor, bom, enfim. a história em resumo é o seguinte, só para não ficar dando muito detalhe, a história é a seguinte: ela estava um tempo sem falar com o pai, foi falar com o pastor, fala com o pai, não é? O pastor virou para ela e falou: vai lá e fala com teu pai. Vai lá e Pede perdoa. perdão. E pede Pede perdão. perdão. Vai lá e pede perdão. Né? Vai lá e conversa com teu pai. E aí ela foi e fez, né? Reencontrou o pai e tal. Tiveram uma cena que não vai entrar em detalhe, mas enfim. O fato é que uma cena, né? Parece qualquer coisa de filme. Mais ou menos. Hã? Então, foi uma bênção, porque, na verdade, né, com o histórico tudo, eu falava, mas como assim eu pedir perdão, né? Sendo que ele fez tanta coisa errada. Ele não pede perdão para o seu pai. Foi muito especial. Uma coisa que eu agradeço a Deus, porque meu pai já não está mais aqui, ele morreu, ele faleceu, mas eu tive esse conserto. Então, eu sou muito grata a Deus, muito grata a esse pastor, assim, que foi usado por Deus, né? E teve pessoas assim que eram pessoas muito próximas que falaram, não, imagina, larga teu pai para lá. Pessoas que eram cristãs, tá? Então, assim, e o pastor sabiamente falou, pede perdão para o seu pai. Então, eu sou tão grata a Deus por ter tido essa oportunidade, porque tem pessoas que infelizmente, não têm essa oportunidade. A pessoa vai embora e não teve esse acerto. Então, eu lembro do meu pai com muito amor, com muito carinho. Foi tudo muito, muito complicado, a história toda, né? Não só comigo, mas com os meus irmãos também, com a minha mãe. E Deus é maravilhoso, porque pedir perdão e ouvir, até a voz dele gravada até hoje no WhatsApp, filho, eu te amo, mandei louvor, mandei livro, evangelizei meu pai, falei de Jesus. Então, assim, você só tem a ganhar com isso, porque hoje a saudade é uma saudade boa, entendeu? Esse concerto não tem o que se pague isso. É maravilhoso, sabe? Lembrar do meu pai com leveza. Lembrar dele com leveza, não com aquele peso de, poxa, não pude me acertar, né? Então é isso, pronto, já falei. Tá falado. Glória a Deus. Amém. Não, então, mas a ideia é essa mesmo, né? Então, o meu ponto é exatamente esse, porque a gente não sabe quando que a gente vai, a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, a gente tem que estar sempre atento para o pecado, né? E o pecado não é só aquele pecado óbvio, tipo, matar, roubar, adulterar. Esse é o pecado óbvio, mas tem os pecados que não são óbvios, são os pecados do coração, né? Orgulho, vaidade, o desejo, né, de mentira, o desejo de ter o que o outro tem. Então, assim, você tem um monte de coisa aí que a gente tem que estar sempre de olho, né? E o que levou à morte de Ananias e Safira foi exatamente isso. Foi o desejo de ser melhor,
né? Foi o desejo de se mostrar melhor. Foi o desejo... Tão rápido, né? Tão rápido, em 3 horas, em tão pouco tempo. Não, e foi um em seguida do outro, né? Quando Ananias fez a entrega, né, já imediatamente ele já caiu, e aí foi só o tempo de enterrar. Os moços estavam voltando de ter enterrado ele, aí já foi a Safira. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Sempre atento ao que eu estou fazendo, né? É fácil a gente ver o que o outro está fazendo, é fácil a gente botar o dedo na cara do outro, falar, você fez isso, aquilo, não sei o quê. Peraí, o dedo tem que estar aqui em cima. Você fez isso, aquilo. Então, e a gente tem dificuldade em ver o que eu fiz, né? O que eu fiz? Né? Como é que eu agi? Eu agi do jeito certo? Eu fiz a coisa certa? Né? E tem que estar sempre olhando para isso. Bom, então, isso foi o trecho de Ananias e Safira. Vamos seguir adiante. Do 12 até o 16, ele conta a história de que os apóstolos, muitos, a partir do 12, tá? 5:12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se em comum acordo no pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão, onde que era esse lugar? Que lugar é esse? Alguém sabe? Aqui na minha tradução fala alpendre de Salomão. Alpendre de Salomão. O alpendre, o pórtico é a porta, o alpendre era depois que passou da porta, né? Então, era ali que eles se juntavam. Mas esse lugar aí era a entrada do templo, né? O templo de Salomão, e depois o templo esse que estava aqui, que eles estavam, já não era mais o de Salomão, por isso eles chamavam de alpendre de Salomão e não o templo de Salomão. Era a entrada do templo. É que lá na nossa igreja ali em Pinheiros, ele não é tão grande, mas é aquele pedacinho entre a porta da frente e a entrada do templo. Aquele pedacinho é o alpendre. Seria como se fosse aquilo, né? Só que era maior, era bem mais comprido, era bem maior. Então eles se reuniam ali. Eu achei curioso, quer ver? No 13, mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Eu achei curiosa essa passagem, essa observação. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Então, eu não sei quem são os restantes que ele menciona aqui. Eu até tentei dar uma pesquisada, tentei dar uma olhada em outras traduções, tentei ver comentários, mas o pessoal não sabe direito definir quem são os restantes. Né? A opinião comum é que os restantes são os não cristãos, né? Os que não concordavam com os ensinos de Cristo, porque logo em seguida, no mesmo verso, ele fala, porém, o povo lhes tributava grande admiração. Então, assim, mesmo quem não era seguidor, mesmo quem não era cristão, mesmo quem não estava ali junto, ainda tinha admiração por eles, né? Eles eram reconhecidos, e isso é uma coisa que é muito importante até os tempos de hoje, né? Até o mundo de hoje. A igreja, ela tem que ser um lugar que as pessoas admiram. A igreja tem que ser um lugar que as pessoas olham e falam, olha, ali é onde eu acho refrigério, ali é onde eu acho ajuda, ali é onde eu acho a paz. A igreja ela não pode ser perturbadora, né? No ambiente que você está, você tem que ser aceito pela comunidade que você está. Se a igreja, e quando eu digo a igreja, envolve as pessoas, eu sou a igreja, não é o prédio. Então eu tenho que ser reconhecido como cristão, e isso tem que ser uma coisa boa. E como é que isso vai ser uma coisa boa? Se eu estiver dando um bom exemplo. Se eu tiver como cristão dando um bom exemplo, as pessoas vão olhar para mim e falar, ele é cristão, que legal. Se eu como cristão estiver dando um mau exemplo, eles vão botar o dedo na cara, tá vendo, olha esse crente aí. Crente hoje virou um termo pejorativo, virou quase uma ofensa. Você chamar alguém de crente é quase... já vi, quantas vezes já vi, né? Ah, mas você é crente. Tipo, tá, e daí que eu sou crente? É como se fosse uma ofensa, você é crente. E daí? Né? Eu creio, daí. Mas o mundo não vê dessa forma, o mundo vê isso como quase uma acusação. Né? Bom, de qualquer forma, nesse caso, o povo lhes tributava grande admiração. Diga, alguém falou alguma coisa? E crescia mais e mais a multidão de crentes, estou lendo no 5,14, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, olha só que curioso, e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro,
ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Quer dizer, até a sombra de Pedro estava, eu não sei se estava curando, mas eles estavam buscando a cura dessa forma, né? Ao menos a sombra de Pedro se projetasse em alguns deles para buscar uma cura. Quer dizer, o povo estava querendo, estava carente, estava precisando disso. E afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espírito, imundos e todos que eram curados. E todos eram curados. Deve ter sido um tempo maravilhoso. Bom, a prisão dos apóstolos. A partir do 17 até o 32, tem aquela situação em que os apóstolos foram presos, se eu não me engano foi Pedro e João. Cadê? Prenderam os apóstolos. Todos, né? Aqui não diz quais são os apóstolos. No final, no 29, ele fala, então Pedro e os demais apóstolos, mas ele não especifica quais são. O fato é que teve aqui aquela situação em que eles estavam presos, e aí eles simplesmente sumiram da prisão. A hora que os guardas foram lá ver, no 22, 5:22. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram dizendo, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos. Quer dizer, eles foram teleportados dali, né? Veio a Star Trek e teleportou eles para fora da prisão. Sei lá como é que foi isso aí, mas deve ter sido um negócio divertido, deve ter sido legal. Eu fico imaginando para eles, né? Como é que eles perceberam isso, né? Como é que foi fisicamente isso. Imagino que eles tenham passado pela porta, assim, das escadas e tal, e ninguém viu. Ou os guardas dormiram, alguma coisa assim. Mas o fato é que encontraram tudo fechado e eles não estavam lá dentro. E aí, quando eles saíram, quer ver? É um pouco antes disso, ó, de noite, no 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, ide, apresentando-vos no templo, dizendo ao povo todas as palavras dessa vida. Ou seja, eles foram libertos, mas não voltaram para casa. Eles foram libertos e voltaram para o templo, que era exatamente o lugar onde eles tinham sido presos. E voltaram para pregar, eles voltaram para continuar evangelizando. Né? Tanto que quando, no 26, nisso, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. A guarda do templo ficou com medo do povo, porque eles estavam pregando e o povo gostava do que eles estavam fazendo. Né? Bom, e aí tem essa... Eles apanharam no final das contas e mandaram para casa, né? E aí vem o que Pedro, o discurso dele, né? Terceiro discurso de Pedro, em Atos. Aí Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus, eu estou lendo no 29, tá? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de considerar Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Bom, e aí vem a defesa de Gamaliel, que é engraçada essa defesa, porque assim, Gamaliel ele se mostra ser muito sábio, mas ao mesmo tempo a defesa dele foi buscando interesse próprio, não foi buscando a sabedoria ou a Deus, né? Porque no discurso de Gamaliel, a partir do 35, a partir do 35, ele, em resumo, ele faz o seguinte discurso, ele fala, olha, peraí, lembra que há um tempo atrás levantou Teudas, falando ser alguma coisa, tinha discípulos, mas quando ele morreu, dispersaram. Depois levantou Judas o Galileu. Olha que curioso, nos dias do recenseamento. O que aconteceu nos dias do recenseamento? Teve um fato importante nessa época aqui. Vocês lembram o que foi? Recenseamento naquela época não era todo ano, era raro acontecer. E o último recenseamento aconteceu uma coisa muito importante. Vocês lembram o que foi?
Gente, vocês estão ruim de Bíblia, gente. Precisa ler mais a Bíblia. O que aconteceu no recenseamento? Por que um rapaz chamado José e uma moça chamada Maria desceram até a cidade de Belém? Por causa de Jesus, né? Foi por causa do recenseamento. Esse recenseamento que teve aqui, durante o nascimento de Cristo, foi quando Cristo nasceu. Ele nasceu durante essa época. Eles desceram até Belém por causa do recenseamento. Foi o que motivou isso. E vocês lembram o que aconteceu no recenseamento lá com Davi? Quando Davi pediu para fazer o recenseamento? O que aconteceu? Vocês lembram? Está falando em Primeira Reis. Houve a morte do povo. De muita gente. Mas por que isso acontecia, né? Isso acontecia por um motivo muito simples. Aquela é uma sociedade tribal, praticamente. A gente está falando de uma situação aqui que é muito tempo atrás. A gente está falando de muito tempo antes da Idade Média. A gente está falando aqui de uma situação que eles eram tribais. Então, o que acontecia? Se plantar, come. Se não plantar, não come. O recenseamento, você ia a pé até a tua cidade natal. Então, o cara que era fazendeiro lá na Samaria tinha que ir andando até Belém, né? Ou, no caso de José e Maria, que eles moravam lá em Nazaré, tiveram que ir andando até Belém. Leva tempo. Então, a plantação morre, as pessoas morrem na estrada, morrem no caminho por acidente, por assalto, por um milhão de coisas que acontecem. Né? Chega no lugar, não tem dinheiro, enfim. Recenseamento, naquela época, era sinal de muito problema. Né? Muito problema. E nas épocas de recenseamento teve Judas, o Galileu, né? Que a gente não sabe exatamente quem era, mas ele levou muitos consigo, e também este pereceu, e todos quanto lhe obedeceram foram dispersos. Então, qual que é o conselho aqui de Gamaliel? O conselho dele é o seguinte: deixa esses aí. Né? Porque se for coisa de homens, logo eles desaparecem, vai cada um pro seu canto e desaparece. E aí, isso aqui ele também, indiretamente, ele acaba comprovando de que o trabalho dos apóstolos não era só um trabalho de homens. Né? Porque ele mesmo fala, aqui no 39, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E todos concordaram com ele. Quer dizer, se o trabalho que os apóstolos estavam fazendo era de homens, logo ia desaparecer. Se fosse de Deus, ia durar mais, sei lá, uns 2000 anos, 2020 anos, talvez, ou até o fim dos tempos. Então, o conselho dele foi um conselho, de certa forma, até egoísta. Basicamente, ele falou o seguinte: deixa esses aí, não importa. Sabe uma coisa que eu tenho dúvida, Renato? Gamaliel, se eu não me engano, ele era o cara que discipulou Paulo, não foi? Foi. Tem um trecho mais para frente, a gente vai ver daqui a pouco, que Paulo... No entanto, eu não entendo por que Paulo perseguiu os cristãos, sendo que Gamaliel aconselhava não fazer. Não é meio... Então, Gamaliel, a gente não tem muitos detalhes dele, tá? Mas o que a gente sabe dele é que ele era um sábio. Ele era um filósofo e ele era, até pelo nome dele, ele era conhecedor de filosofia não só judaica, da religião judaica, mas ele conhecia também filosofia grega. Né? Então, Paulo, quando cresceu, ele cresceu também no conhecimento do grego e da filosofia grega. Então, Paulo ele conhecia, possivelmente, Aristóteles, ele conhecia, sei lá, aqueles outros Tales, ou sei lá quem mais que tinha naquela época lá, e até um pouco antes. Então, esse Gamaliel, ele era uma pessoa inteligente. Né? E quando ele fala aqui, ele demonstra uma sabedoria, ainda que não tenha sido uma sabedoria divina. O Paulo, quando cresceu com ele cresceu com esse conhecimento. A gente vai ver daqui a pouco, no capítulo 9, não dá tempo de ver hoje, mas acho que na próxima aula a gente vai ver a conversão de Paulo. Mas Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. Né? Por quê? Porque na cabeça de Paulo, talvez por instrução de Gamaliel e dos sacerdotes e tal, os cristãos eram hereges. O que eles estavam pregando era uma heresia. Porque eles estavam pregando que Jesus, o homem Jesus, era o Filho de Deus. Eles estavam pregando que Jesus era o Messias. Então, na cabeça de um cara que é judeu ortodoxo, isso é uma heresia. Né? A gente vai ver agora, na sequência, a defesa de Estevão e o apedrejamento de Estevão, que é nessa linha também, porque Estevão, enquanto ele está falando da história dos judeus, está todo mundo quieto, está todo mundo de boa. A hora que ele bota Jesus no meio, os caras arrebentam. Né? Começa a gritar, ranger os dentes, arrancar o cabelo, eles ficam desesperados. A hora que botou Jesus no meio. Por quê? O ortodoxo aceitou
todo pedaço da história que ele contou, até chegar em Jesus, eles ficaram de boa. De Jesus para frente, eles não aceitaram mais. E levando até a morte de Estevão, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas antes de falar de Estevão, o fato é assim, só para fechar o tema, esse cara, ele não era só um sacerdote, ele não era um sacerdote no sentido de operacional, né? Porque tinha um sacerdote lá que era criado, educado, ensinado, era quase uma profissão, mas não era uma pessoa, não necessariamente uma pessoa de fé. Gamaliel não, Gamaliel era um cara estudioso, né? Tanto que ele conhecia essas histórias antigas, ele conhecia a história, e isso aqui que ele está citando aqui, o Judas, foi uma coisa que aconteceu 30 anos antes, né? O Teudas, a gente não sabe nem quanto tempo foi, porque antes desses dias, ele não fala quando foi, mas foi antes, né? Então a gente está falando de coisas que aconteceram há, sei lá, 100 anos, ele conhecia essa história. Então ele tinha esse estudo, ou por ouvir falar, ou por ter lido em algum lugar, tá? Uma coisa que eu acho curiosa é que no final desse trecho que a gente vai ver agora, então vamos ver um trecho primeiro, não vou dar spoiler, tá? Vamos ver primeiro aqui esse trecho, a partir do capítulo 6. Só para fechar os 5. Então, eles bateram nos apóstolos, açoitaram os apóstolos e ordenaram que não falassem mais o nome de Jesus. E eles se retiraram do Sinédrio, estou lendo a partir do 40, tá? Agora 41. Eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles ficaram felizes por apanhar em nome de Jesus. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Ou seja, a partir daqui, a pregação passou a ser aceita, não digo permitida, mas ela passou a ser tolerada, né? Que eles continuassem a fazer o trabalho. Ora, naqueles dias, multiplicando-se a partir do 6, tá? Multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, não sei o quê, teve lá uma confusão entre um e outro. No final das contas, eles juntaram e decidiram colocar pessoas para cuidar do povo, né? Então, aqui a gente vê a instituição dos diáconos. É aqui que ele começa a estabelecer o diaconato. Então, repara alguns critérios de diaconato. No 3, no 6:3, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Então, esses são alguns dos critérios para você se tornar um diácono, né? E por quê? Porque, um pouco antes, não, um pouco depois, cadê? Não, cadê? Está aqui no 2. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, aqui ele estabelece praticamente o que é a igreja moderna. Desde aquela época a igreja é assim, né? Então, você tem pessoas que são dedicadas à palavra, ao ensino da palavra, e você tem pessoas que são dedicadas a cuidar da igreja mesmo. E quando eu digo cuidar da igreja, não é só cuidar da mesa, da cadeira, da luz. Não, é cuidar das pessoas da igreja, né? Então, o trabalho de diaconato, ele envolve cuidar de pessoas. Tanto que a gente pode ver aqui, quer ver? Eles elegeram alguns homens, tem o nome dos 7 aqui, e apresentaram e impuseram mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, isso aqui, esse era o trecho que eu queria falar, né? Então, quando os discípulos estavam pregando Jesus como sendo o Cristo, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, assim, você tinha a liderança dos sacerdotes que era contrária aos discípulos, mas você tinha muitíssimos sacerdotes que eram favoráveis, que entenderam e que reconheceram a Jesus como sendo o Cristo, né? Então, a gente vê aqui na história que é um erro a gente falar que os judeus não aceitaram a Jesus. Não, eles aceitaram, inclusive os sacerdotes, inclusive o pessoal que trabalhava no templo. Eles aceitavam a Cristo, eles reconheciam a Jesus, né, como sendo o Cristo. Hoje a gente tem uma situação em que, assim, a igreja ortodoxa judaica, ela não aceita Jesus, aceita como sendo um profeta, mas não como sendo o Cristo, e ainda estão esperando o Messias, né? Mas você tem judeus que são judeus messiânicos. Os judeus messiânicos, o que é isso? É o cara que aceita o Messias, né? Então você tem uma situação em que muita gente aceitou. Aqui ele não fala mais em grupo, aqui ele já fala em multidão,
né? A multidão dos que creram. Um pouco antes ele fala, no capítulo 4, ele já fala em multidão. Aqui, de novo, multiplicando-se o número dos discípulos. E aqui, por discípulo, entenda cristão. Quem reconhece a Cristo se torna um discípulo de Cristo. Tá? Bom, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, a partir do 6:7, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, por aqui dá para entender que a maioria dos sacerdotes, senão ele teria dito alguns, ou teria dito vários, não muitíssimos. Tá? E aí vem a história de Estevão. Essa é a história que a gente encerra a aula de hoje, mas a gente tem mais 2 capítulos pela frente. Eu não vou ler os 2, tá? Eu só vou passar alguns pontos mais importantes da história de Estevão. Então, o que aconteceu? Nessa época, a igreja, ela literalmente estava crescendo. Né? E você não tinha, quando a gente fala igreja, a gente pensa num lugar físico. Não era um lugar físico. A igreja eram as pessoas. Né? Como é hoje? A igreja são as pessoas. Mas hoje a gente tem o erro de achar que a igreja de Pinheiros, a igreja de Perdizes, a igreja da Sé, a igreja da não sei o que. Não, a igreja é tudo. Essa é a igreja. A igreja de São Paulo somos todos os cristãos de São Paulo, que se reúnem em vários templos diferentes, em vários lugares diferentes, com pastores diferentes, com centenas de diáconos diferentes, mas a igreja é uma só. Né? A igreja de quem crê é parte. Bom, aí vem a história de Estevão. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. A partir do 6... Bom, alguns, quer ver, porém, levantaram alguns dos, a partir do 6:9, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos. Então, isso aqui não era o templo, né? Note que ele menciona e dá até o nome, Sinagoga dos Libertos. É o nome da sinagoga que existia ali em Jerusalém. Dos sirineus, dos alexandrinos e dos de Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Então, Estevão estava falando com eles, estava ensinando a eles estavam discutindo. Aí eles não podiam resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Aí começou a confusão. Aí começou o problema de Estevão. Né? Alguns homens acusaram ele do mesmo crime que Jesus tinha cometido. Basicamente isso. Eles acusaram de heresia. Né? Acusaram de ter falado contra Moisés e contra Deus. E aí pegaram ele, levaram para o Sinédrio, apresentaram falsas testemunhas, e aí começa a defesa de Estevão. Então, a defesa de Estevão, ele é um resumo da história do povo. Então, se você não sabe como é que foi a história do povo de Jerusalém, do povo de Israel, lê a defesa de Estevão. Aqui tem um resumo. Então, ele começa desde Abraão, lá atrás. Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, no 7:2, antes de habitar em Harã, e aí vai, sai da tua terra, não sei o quê, continua contando a história. E aí uma curiosidade, olha só, no 7:5, tem um ponto aqui que também me brilhou. Nela não deu herança, nem sequer o espaço de um pé. Então o que ele está falando aqui é que Abraão não teve herança na terra prometida. A herança seria da descendência de Abraão, é o que ele está dizendo aqui. Mas prometeu-lhes dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, e não tendo ele filhos. Bom, então, eu achei curioso isso, nem sequer o espaço de um pé. E aí, se você for lembrar a história de Abraão, você vê que é uma história de uma pessoa que era... como é que chama? Ele não estava parado, ele não tinha uma fazenda, ele não estava assentado. Né? Ele era um viajante. Ele era um... me fugiu, nômade. Essa palavra que eu estava querendo lembrar. Abraão era nômade. Né? Então ele tinha lá um grupo de gente, ele tinha lá um grupo de animais, e ele viajava pela terra. Ele andava pela terra e acabou entrando no Egito. Bom, aí não, entrou, saiu, tem lá a história dele, mas ele não teve, segundo Estevão, a herança lá na terra, são os descendentes dele que tiveram. E aí ele está pensando aqui nas guerras de conquista, né? Ele está falando aqui, a partir de Josué, aí ele considera, assim, que eles receberam a herança deles, que era prometida. Bom, aí seguindo um pouco mais para frente, ele fala da promessa, ele fala da circuncisão no 8,
né? Fala dos patriarcas, fala de José, né? Que Deus livrou a aflição de José no 10, né? Falou da fome, Jacó. Bom, e aí vem a história toda. Jacó desceu ao Egito a partir do 15, foram transportados para Siquém, não sei o quê, papapá. E aí ele vem e fala de Moisés. Na hora que ele fala de Moisés, ele fica bastante tempo dando bastante detalhes da vida de Moisés, né? Então ele conta como é que foi a partir do 20 a história de Moisés, né? Então até aqui você vai vendo que os judeus estão de boa, estão sossegados, ninguém falando nada contra ele. A hora que ele termina de contar a história de Moisés, no 37. No 37, Estevão ele repete uma coisa que Pedro já tinha falado. Dá uma olhada ali no 6:37. Aliás, 7:37, desculpa. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Na hora que ele levantou esse texto, os judeus já começaram a ficar preocupados. Falou, opa, peraí, a história é essa. É esse Moisés, não sei o quê, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, ele já começou a botar o dedo na cara do pessoal lá do templo, né? Dizendo Arão, faze-nos deuses. Então ele começa aqui a comparar o pessoal do templo com esse pessoal que foi rebelde, que estava adorando outros deuses e tal. A partir do 42, mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Aí ele fala um pouco do tabernáculo. Achou graça diante de Deus. Fala da criação do templo, no 47. Né? Salomão edificou o templo. E aí ele bota um detalhe, ele bota um alerta. Bom, legal, Salomão edificou o templo, mas tem um alerta aqui, ó, no 49. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Né? Para deixar claro de que não é no templo que Deus habita. Deus habita em tudo. Deus habita no céu e na terra, em todo lugar. E aí vem a acusação dele, e eu acho que foi a causa da morte de Estevão. Né? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Quer dizer, botou o dedo na cara, começou a acusar o sacerdote de traidor, de assassino, de ter matado o justo, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo isso, aí eles ficaram bravos. Aí eles se irritaram. Na hora que os sacerdotes ouviram isso, enfureceram de coração, rilharam os dentes, mas Estevão, e aí Estevão, eu tenho certeza que nessa hora ele foi inocente, mas ele foi inocente como um cordeiro, porque ele já viu que o pessoal estava irritado, ele já viu que ele tinha cutucado a ferida, e aí ele deu a cartada final, aí ele deu a paulada final. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Ele viu a Deus e a Jesus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Esse foi o ato que na cabeça dos sacerdotes foi a heresia final. A hora que ele falou isso, por que isso aqui é uma heresia? Por que vocês acham que isso aqui foi um negócio tão dramático lá para os judeus? Acredito que porque eles esperavam outro tipo de Messias. Esse é um ponto. Esse é um ponto importante. Mas tem um outro detalhe que é o seguinte. Os judeus eles eram tão cuidadosos, especialmente fariseus e saduceus, e aqui os saduceus eram os líderes do templo, né? Um texto um pouco antes, aqui em Atos mesmo, menciona isso, que a maior parte dos sacerdotes do templo era saduceu, era da linhagem lá dos saduceus. Então, eles tinham um cuidado tão grande em cumprir a lei à risca, né? Jesus, inclusive, apontou isso, né? Botou o dedo na cara deles e chamou eles de cobras peçonhentas e tal. Mas, assim, eles tinham um cuidado tão grande de fazer isso que eles nem falavam o nome de Deus. Eles não falavam o nome de Deus. Tanto que quando Jesus disse, eu sou, isso foi um negócio assim, de para as máquinas, parem as prensas, sai no jornal amanhã de manhã, Jesus disse, eu sou. Foi um negócio assombroso.
Da mesma forma, eles nem falavam o nome, eles não escreviam o nome de Deus. Tanto que a gente tem uma dificuldade hoje de saber, né? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas o tetragrama, né? É composto por consoantes. Então, até hoje, ninguém sabe se é Jeová, Javé, Yahvé, porque os judeus não falam esse nome, não falaram o nome por 1000 anos, né? Então, tanto medo que eles tinham de errar o nome. Na hora de escrever o nome, tem uma história que conta, não sei se é real, mas eu aprendi assim, eu acho que é, que quando eles iam copiar um texto sagrado, e no texto tinha o nome de Deus, eles trocavam a pena, pegavam outra pena, pegavam uma pena nova, uma tinta nova, molhavam a pena naquela tinta, escreviam o nome de Deus, com todo o cuidado do mundo para não errar, e aí aquela pena era descartada. Ela era usada uma vez para escrever o nome de Deus, né? E só, e não podia errar, né? E tem uma história que é recente agora, de começo da computação, é que os judeus eles não gostavam do corretor de texto automático, do Word, porque o corretor de texto poderia mudar o nome de Deus se você escrevesse a palavra Deus, né? Então, se você escrever Deus, por exemplo, com D maiúsculo, o corretor poderia mudar para minúsculo, isso seria uma heresia. Então, se você escrever Deu, esqueceu do S, ou esqueceu do U, uma letra qualquer. Então, assim, eles tinham muito medo de você escrever o nome de Deus, inclusive no Word. Isso eu estou falando agora, 2020. Né? E você não pode também, por exemplo, se você escrever errado o nome de Deus, você não pode apagar ele, né? Você não pode dar backspace e apagar o nome de Deus, porque é Deus. Então, assim, eles tinham esse cuidado e têm esse cuidado até hoje, o cuidado de 2000 anos que permanece até hoje. E aí o que acontece? Eles não mencionavam o nome Deus. A hora que o Estevão fala que ele está vendo Deus e que Jesus está do lado, foi um negócio de outro mundo, explodiu. Aí todo mundo partiu para cima dele, começaram a bater nele, começaram a jogar pedra nele, aí foi uma rebelião. Aí o negócio acabou, né? No 57 deixa isso claro. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos, porque Estevão tinha falado que Jesus estava ao lado de Deus. Tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes, isso aqui é um dado curioso, aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse é um tema que a gente vai entrar na próxima aula. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E dormiu. E Saulo consentia na sua morte. Então, são dois detalhes que são fundamentais. Eles colocaram a roupa dele aos pés de Saulo e Saulo consentia na morte. Então, Saulo não estava só no grupo. Não era uma pessoa que estava passando ali por perto e botaram no pé dele. Não. Botaram nos pés dele como quase como uma oferta. Né? Eles colocarem as roupas aos pés de Saulo foi uma coisa assim, tipo, tá aqui, ó, a oferta, essa aqui é a roupa do pecador. Então, estamos te entregando a vida dele. Estamos te entregando a roupa do pecador aos seus pés. Por quê? Porque nessa época Saulo já era um perseguidor. Ele já era alguém que lutava contra os cristãos. Né? Então, um jovem chamado Saulo, e Saulo consentia na sua morte. Não só consentia, tenho certeza que ele incentivava. Mas, eu não sei quem que viu aqui Game of Thrones, mas a gente tem uma sequência do Game of Thrones, que é aquela briga que eles têm do Estado contra a Igreja. E aquele cara, que era o cara da igreja, ele se passava como sendo muito santinho, muito correto, muito perfeito. Né? Tem milhões de filmes que tratam sobre isso. Aquela série Os Borgia mostra também isso, que quando se apresentavam com uma pureza. Tinha o Papa Borgia, que era o cara assim, que era tudo corretinho, santinho, bonitinho. Virou as costas, fazia as maiores barbaridades. Né? Inclusive, sei lá, o fato é que aqui, a impressão que me dá é que Saulo era um desses caras. Ele estava lá na posição dele, tudo certinho, bonitinho, correto. Apresentaram as roupas de Estevão aos pés de Saulo. Saulo recebeu aquelas roupas, né, e consentia com a morte. Então eu imagino essa cena como Saulo quietinho. Tipo, não jogou nenhuma pedra, mas estava lá observando se as pessoas estavam mesmo fazendo o trabalho certo ali. Estavam matando Estevão do jeito direito, do jeito certo. Então, Saulo, a impressão que me dá é que nessa época ele tinha essa característica de parecer santo, né? De parecer uma pessoa correta. Estamos matando um herege.
estamos fazendo o trabalho de Deus, né? E essa mesma postura a gente vê ao longo da história, de, sei lá, os últimos 2000 anos, a gente vê essa história de gente querendo fazer o trabalho de Deus e fazendo as maiores barbaridades, né? Até a escravidão no Brasil, a escravidão nos Estados Unidos, ela era justificada pela Bíblia, né? O que é um grande absurdo, mas pessoas pegavam trechos bíblicos e justificavam que não, que está certo ter escravo, né? Tá certo porque tinha escravo na Bíblia, então tudo bem ter escravo hoje. Enfim, isso aqui é um pouco fora do tema, mas o fato é que Saulo consentia na morte, tá? E a gente para por aqui hoje. A partir da semana que vem, a gente começa a perseguição da igreja, então a gente vai ver o capítulo 8, e vamos até a conversão de Saulo, 8 e 9. Na próxima aula a gente vai ver o 8 e 9 e, se der tempo, a gente vê o 10 também, tá bom? Então já leiam essa semana, capítulos 8, 9 e 10. E semana que vem a gente continua o estudo do livro de Atos. Esse aqui é um que vale a pena a gente fazer devagarinho. Eu tenho também algumas algumas imagens. Um pouco mais para frente, quando o Paulo começa a fazer as viagens dele, em 13, a partir do 13. Então, a partir do 13, quando ele começa a fazer as viagens missionárias, a gente vai usar os mapas, tá? Eu tenho mapas digitais, então vou projetar eles aqui na tela. Ou então, não sei como é que vai estar até lá, ainda faltam mais umas 2, 3 semanas. Se for presencial, a gente mostra os mapas lá também. Mas são temas muito interessantes. As viagens de Paulo, eu acho que merecem ser estudadas também, porque eles não envolvem só características espirituais. É óbvio que tem a característica espiritual, é isso que a gente vai estudar, mas ele tem muitos detalhes da geografia, da arqueologia, tem detalhes de cidades que não existem mais, tem detalhes de lugares que hoje já encontraram, né? Então, cidades que já foram encontradas. Então, eu vou tentar abordar, quando eu falar das viagens de Paulo, vou tentar puxar um pouco mais esse lado de geografia e arqueologia também. Tá bom? Tentar trazer, quando tiver algum vídeo, alguma coisa, alguma descoberta recente, né, uma foto. Então, a gente tem bastante lugar histórico que dá para a gente mostrar lugares por onde Paulo passou. Inclusive, cidade de Corinto, enfim, tem tantas outras aí, tantos lugares que ele passou. Muitos foram encontrados já, né? Então, eu queria comentar um pouco sobre isso e trazer um pouco essa característica da arqueologia da coisa. Tá bom? Bom, então, se vocês esqueceram de tudo que eu falei hoje, guarda 2 coisas. Primeiro, a gente tem que estar tomando sempre cuidado com o meu pecado. Eu tenho que cuidar do meu pecado, né? Porque eu não sei que dia que eu vou embora. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 50 anos. Eu não sei. Eu tenho que estar sempre atento nas coisas que eu faço certo, nas coisas que eu faço errado, né? E não adianta a gente ficar tentando achar que a gente vai enganar ao Espírito Santo, ou que a gente vai enganar a Deus. Ah, não, foi um pecadinho. Ah, ninguém viu. Ah, não fez mal a ninguém. Eu sei lá, não adianta, né? O único que se engana com isso sou eu mesmo, né? Quando eu falo isso, ah, foi um pecadinho que não teve conceito, uma mentirinha, né? Vocês já ouviram essa expressão? Uma mentirinha, ou então uma mentira branca, que eu acho o maior absurdo do mundo. Mas eu já ouvi, ah, foi uma mentira branca. Tipo, mentira tem cor agora? Quer dizer, uma mentira cor-de-rosa pode? Ou uma mentira verde-limão? Tudo bem? Então, assim, a gente não pode ficar tentando achar desculpa para o pecado, né? Não adianta. Simplesmente, o único que está se enganando sou eu mesmo. Eu fico tentando achar uma desculpa para fazer o que eu estou fazendo, eu sou o único enganado, né? E a gente não vai enganar o Espírito Santo, a gente não vai enganar Deus. Então, Ananias e Safira deixa isso aí como um bom exemplo, né? E uma outra coisa, esse é o ponto 2, é tomar cuidado para não ser como o sacerdote do templo. O sacerdote do templo era aquele cara que ele achava que ele estava fazendo tudo certo, tudo perfeito, tudo correto. Ele estava indo segundo a lei, né? Ele estava seguindo a lei. Mas seguindo a lei, eles cometiam assassinato, eles faziam prisões ilegais, eles estavam maltratando, mataram o próprio Cristo, né? Mataram apóstolos. Então, assim, na tentativa de eu estar sendo tão certo, eu acabo julgando o outro. E a Bíblia diz para a gente não julgar. Esse é um ponto que eu estava falando, acho que na última aula, sobre o julgamento e tal. A gente não deve julgar. Na última aula, não, desculpa, foi ontem. Ontem a gente estava comentando sobre isso, né? E a gente não deve tentar julgar o outro. É Deus quem julga, é Ele que vai saber.
Então, no último dia, não sou eu que vou falar quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Não sou eu que vou dizer quem estava certo, quem estava errado, é Deus. Ô, Renato, na Então, última aula falamos sim de julgamento. Lembra que eu tinha comentado aí, você falou que nós não podemos julgar? Lembra? isso foi na última aula também. Na última aula a gente falou um pouquinho, ontem também a gente teve um estudo que a gente comentou um pouco sobre isso, né? Em relação a não julgar o outro. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que, não vou falar que é inevitável, dá para evitar, mas a gente tem que tomar cuidado para não julgar o outro e principalmente não se achar superior. Né? Porque a partir do momento que você se acha superior, aí você acha que você tem o direito de julgar o próximo. Porque quando você julga o outro, você naturalmente está dizendo que eu sou melhor do que o outro. Né? Quando você fala, mas esse cara mentiu, e eu não minto. Né? Para eu poder estar exercendo o juízo sobre o outro, eu tenho que estar numa posição superior. Então, quando você está julgando o outro, você naturalmente está se colocando numa posição de superior ao outro. Isso é orgulho, isso é vaidade. Né? Que nem aquele exemplo que eu dei, acho que foi na última aula também, da menina que... Foi um tempo mais atrás, assim, não foi na última aula não. Mas a menina que botou o dedo na cara do fiscal, que o fiscal estava querendo ver se o pessoal estava usando máscara e tal, a menina botou o dedo na cara, não, porque meu marido é engenheiro e você é só um fiscal, sabe? Tipo, você está julgando, você nem sabe que o cara é, que o cara tem. Depois você vai apurar a história, né? Você vai ver que o cara que era fiscal, ele tinha mestrado, era um cara que tinha um estudo, e o outro que era engenheiro tinha feito bacharel. Então, assim, não estou falando que é maior ou que é menor, esse é exatamente o ponto. Eu não posso me julgar superior. E a partir do momento que eu me vejo, não como inferior também, tá? Não estou dizendo que assim, eu sou inferior ao próximo, nem superior ao próximo, esse é exatamente o ponto. Porque a hora que você se julga inferior, você está julgando que o outro é melhor do que você. A partir do momento que você se julga superior, o outro é pior do que você. Na última aula eu mencionei também uma outra menina que estava numa entrevista e ela falou, não, porque o povo é mal educado. O povo não sabe votar. Vocês já viram isso aí? O povo não... Quando você fala que o povo é mal educado, você está se colocando numa posição, primeiro, de fora, eu não sou o povo, e segundo, eu sei. O povo não sabe votar, mas eu sei. O povo não sei o quê, mas eu não. O povo joga lixo na rua, mas eu sou superior. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? E isso foi mais ou menos a posição dos sacerdotes aqui. E eles se julgavam superiores. Eu sou o sacerdote do templo. Eu sou o cara, eu mando aqui no pedaço. Né? Eu sou o sacerdote. Eu dou aula na escola bíblica. Nossa, eu sou o cara, entendeu? Porque eu dou aula na escola bíblica, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou... Não importa. Né? Todo mundo é cristão igual, todo mundo é humano igual, e Deus, quando vai julgar, não vai julgar se você será engenheiro, fiscal, pastor, apóstolo, diácono, ou, que nem houve uma vez, só crente. Mas o que você faz na igreja, né? Você não é pastor, você só é crente. Tipo, é só crente, como assim, gente? Então é isso que eu quero que vocês guardem, né? Primeiro, cuidado com o pecado, cuidado com o meu pecado. Eu tenho que ver o meu pecado. O pecado do outro é Deus quem vai cuidar. E segundo, eu não posso me ver como superior a ninguém. Né? A partir do momento que eu não me ver como superior ou inferior a ninguém, não vai ter mais julgamento, porque você não tem mais comparação. Na hora que eu julgo, eu estou me comparando à pessoa. Na hora que eu falo que a pessoa é melhor ou pior que quem? Que eu sou a base de comparação. Então, a partir do momento que eu deixo de me ver como superior ou como inferior, eu começo a me ver em relação a Deus e não em relação aos homens, né? O meu relacionamento com Deus se estreita e o meu relacionamento com os homens se equipara. Se eu pensar que todos são iguais, eu sou igual a você, que você é igual ao outro, que o outro é igual ao outro, está no mesmo nível. Né? Então, não tem mais julgamento. Todo mundo tem erro. Eu tenho erro, você tem erro, todo mundo tem. Né? Então, eu não posso ficar apontando o dedo na cara da pessoa, porque você errou nisso, você errou. Não, deixa que Deus julga, Deus que sabe. Né? O que eu tenho que saber é o que eu fiz. Eu julguei, eu menti, eu fui agressivo, eu gritei, eu não sei, É isso, esse é o ponto. Eu tenho que ver o que eu fiz. Né? Na hora que você começar a interiorizar isso, na hora que você entender isso, que eu tenho que ver o que eu fiz, você vai parar de julgar o que o outro fez. E aí você vai cumprir o mandamento do não julgueis. Mesmo quando tem um conflito, mesmo quando tem uma briga. Mas eu gritei porque o outro me xingou.
Ah, eu xinguei porque ele me bateu. Ah, eu bati porque ele me ofendeu. A coisa não acaba, né? E você acaba justificando o teu ato errado pelo erro do outro. Né? E não acaba nunca esse ciclo. Esse ciclo ele tem que romper em mim. Ele se rompe através do perdão, através do amor e através da falta de julgamento. Né? Se o outro gritou comigo, é problema dele com Deus. Se o outro falou mal, eu sei que, gente, o que eu estou falando aqui não é fácil, não é uma coisa assim que você faz rapidamente, não é fácil. Mas é um controle que vem do Espírito Santo, e esse a gente pode pedir e Deus dá. Né? Eu sou a pessoa mais controlada do mundo? Longe disso. Pode perguntar a pessoa aqui em casa. Eu, em vários momentos, eu sou explosivo, mas eu tento controlar, né? Eu tento me segurar, eu tento não ser, eu tento ser mais pacífico, eu tento ser mais calmo. Ô, Renato, Oi. acho que todo mundo aqui que está nesse grupo hoje, a versão de hoje é uma versão muito melhor do que anos atrás. Tenho certeza disso. Eu tenho também. A gente tem que estar sempre melhorando dia após dia, um atrás do outro, até o último. Né? Até o último dia, eu ainda tenho que estar pensando, mas o que eu fiz ontem que não estava legal, que amanhã eu vou fazer melhor? Mesmo se não tiver amanhã. Mas como é que eu vou fazer para fazer melhor amanhã? Né? Como é que eu vou me acertar com aquela pessoa com quem eu errei ontem? Como é que eu vou agir melhor? Né? Então, o cristianismo... na última aula que eu falei sobre doutrina, que eu falei sobre pecado, sobre salvação, eu acho que eu mencionei isso, né? Que o cristianismo ele não é um momento no tempo, ele é um processo. Né? Você ser cristão, você ser salvo, não é só quando você vai lá na frente do pastor e fala, eu aceito Jesus. Ali foi o começo da tua caminhada. A tua caminhada só termina na hora que você encontrar Jesus. É ali que ela termina. E até aquele dia, eu tenho que estar sempre melhorando. Né? Eu não posso continuar fazendo os mesmos erros que eu fazia. E como é que eu sei quais são os erros? Aqui, ó. Olha esse livro aqui, você vai saber o que você pode e o que você não pode fazer, o que você deve e o que você não deve. Então, Renato, posso fazer um comentário? Claro. Marília, uma vez eu encontrei a irmã Andréia, a Andréia Beltrão, e ela comentou comigo que ela era advogada criminalística. E aí eu falei para ela, nossa, você consegue ser advogada de pessoas que são bandidas? Aí ela só me fez uma pergunta, ela perguntou assim, será que eles também não merecem uma segunda chance? Pô, aquilo mexeu comigo, assim, quando ela fez essa pergunta. Ela disse, eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. O que você acha? Você acha? Ela fala assim, bem manso, né? Bem carinhosa. E eu fiquei assim, nossa, é verdade. E aquilo ficou mexendo assim comigo, né? Que às vezes a gente se preocupa muito em fazer o trabalho de evangelização. E às vezes a gente esquece de dar uma segunda chance até nos nossos próprios parentes em casa. Ou seja, a gente acha que a graça tem que ser alcançada pelas pessoas que a gente vai evangelizar, seja na igreja, no parque, na escola, no trabalho. Mas aí em casa, a gente às vezes esquece que as pessoas de casa também merecem ser olhadas com uma segunda chance. Que eles também são falhos, que nós também falhamos e que todos nós merecemos uma segunda chance no final do dia. Sabe? É isso que eu queria comentar. Não, é perfeito, eu concordo totalmente. Além disso, tem a questão legal, né? Em relação ao advogado especificamente, você tem a questão legal, que todo mundo tem o direito a uma defesa legal. Então, mesmo que seja um assassino confesso, mesmo esse ele tem direito a uma defesa legal. Né? Então, assim, você não pode misturar as duas coisas. Agora, a gente tem sempre que estar olhando, né, para o que eu fiz. E é o que você falou, né? Com as pessoas em casa, eu tenho que ter amor e eu tenho que ter o perdão. Não só em casa, mas enfim, meus amigos, todo mundo, as pessoas com quem eu convivo, a gente tem que estar sempre lidando com essa questão do amor e do perdão. E o perdão é imediato, não depende que a pessoa te peça. Tá? A gente vai ter um dia que quando a gente for fazer a próxima aula de doutrina, não a próxima, acho que a segunda depois dessa, que eu não sei se nessa a gente fala sobre isso, mas em uma das aulas de doutrina a gente vai falar sobre o perdão. Eu já fiz essa aula uma vez, acho que 1 ano atrás, mas eu acho que é uma que vale a pena a gente voltar nela, porque é um tema, digamos que é o terceiro tema mais importante da Bíblia. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo. Então o primeiro tema é o amor, o segundo é a salvação, e o terceiro é o perdão, que é a razão disso tudo.
Mas a gente esgotou nosso tempo de hoje. Eu agradeço a todos, agradeço a Deus, antes de mais nada, ao Espírito Santo, porque essa palavra chegou até a gente. Mesmo hoje, depois de tanto tempo, a gente tem acesso a esse conhecimento, essa sabedoria literalmente milenar, né? A gente só pode agradecer a Deus por isso. Amém. E na próxima aula a gente continua. Deus abençoe a todos. Amém. Vão em paz. Amém. Mãe, obrigada, boa noite. Paz, Senhor. Paz, Senhor, Renato. Obrigado. Boa noite. Paz, boa noite. Paz, Vitinho. Tchau.